dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Ainda estamos no arranque deste novo ano, por isso hoje vamos falar de recomeços. Como recomeçar uma nova vida com paz com os outros, em paz consigo próprio e com Deus também. No fundo, vamos procurar descobrir qual é o segredo da felicidade, o que é que o impede de atingir essa meta e como lá chegar. Homens, mulheres, jovens e crianças, todos clamam por uma luz de esperança, mas onde a encontrar? Qual é, afinal, o caminho para uma autêntica paz pessoal num mundo em crise? É sobre este tema que hoje vamos conversar com os nossos convidados. São eles o pastor Josué da Ponte, do projeto Minha Esperança Portugal. Connosco está também o missionário Fausto Martins, um dos coordenadores do site pazcomdeus.net, e ainda o futebolista Luís Vidigal, que vai hoje partilhar connosco o seu testemunho de transformação de vida e como é que ele próprio encontrou o caminho da felicidade. Obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã. Bem-vindos ao Caminhos. Para começar, pastor Josué, nós realmente vivemos num mundo em que as pessoas têm cada vez mais sede de paz e de encontrar o verdadeiro caminho da felicidade. Aliás, é uma necessidade básica do ser humano, tão importante quanto beber água para não desidratar, é ser feliz para viver, não é? Com qualidade. Porquê que será que há cada vez mais esta busca? As pessoas estão cada vez mais insatisfeitas e procuram encontrar o caminho. Eu penso que esta circunstância que estamos a viver, principalmente na nossa nação, faz com que a população perceba que as coisas e os bens materiais não podem trazer a verdadeira felicidade. Porque nós olhamos para pessoas com muito menos posses do que nós temos, talvez olhamos para os nossos pais, os nossos avós, que viveram circunstâncias muito mais difíceis e parece que eram muito mais felizes. Apesar de nós termos tanta facilidade de comunicação como nunca houve, telefones, internet, telemóveis, todos nós podemos comunicar uns com os outros, nunca o ser humano comunicou tão pouco. E ao não comunicar um com o outro e ao não comunicar com o Criador, há um vazio que cresce e vai crescendo cada vez mais. E a nossa sociedade realmente pensou que no auge do materialismo, queria nas posses, nas propriedades, num carro, numa casa, numas férias, iria encontrar essa felicidade, mas tudo isso é fugaz, passageiro. E nada permanece e fica verdadeiramente sempre presente no interior. É por isso é que nós acreditamos que em Deus nós podemos ter essa paz e essa felicidade, como vamos falar. Então, e como é que nós nos podemos comunicar com Deus? Boa tarde. Essa é uma pergunta muito importante. Comunicar com Deus, reatar esta comunicação perdida, como explicou o pastor Josué. É importante lembrar que nós não estamos sozinhos no universo e temos essa noção e procuramos alguém mais. A Bíblia diz que Deus escreveu a eternidade no coração do homem e nós sentimos isso. Podemos não ter uma explicação científica ainda para isso, mas sentimos. E a Bíblia também nos diz que nós estamos separados de Deus e precisamos de voltar a Deus. O homem tenta religar-se a Deus. Isso é o esforço humano. Mas Deus tomou a iniciativa dirigindo-se a nós, enviando o seu Filho. É dessa maneira que nós podemos reatar o contato com Deus. Mas o que é que nos afastou então do Criador? Foi para isso que Ele nos criou, para abandonar a criação à deriva e sofrermos as consequências desse distanciamento? No fundo, qual foi o propósito para o qual fomos criados? E como... A Bíblia também, que traz a resposta, e nós acreditamos que é a verdade por si só, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não significa que Deus tem 2 olhos, como nós temos, uma boca como nós temos, 2 mãos com 10 dedos. Não é isso que significa. Significa que Ele nos criou de maneira que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele e Ele connosco. E quer queiramos, quer não, se nós não tivermos esse relacionamento com Deus, e esse relacionamento que foi quebrado quando o homem decidiu por si só tomar controle da sua vida e escolher, segundo a tentação do Éden, não é, ser igual a Deus, ter o conhecimento do bem e do mal, ele próprio se afastou de Deus. Ou seja, essa falha, esse erro, o primeiro pecado, o pecado original, como se costuma dizer, afastou o homem de Deus e o homem tentou e continuou a tentar, talvez na carreira profissional, na terra, na produção, na construção de cidades, de todo o mundo como nós conhecemos, procurou encontrar, mas não consegue encontrar, porque tudo vem ao princípio, a resposta vem do princípio. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele e Ele connosco. E quando nós não temos esse relacionamento, é sempre aquela
peça que falta no puzzle, é sempre aquele vazio no interior que nós podemos preencher com religião, podemos preencher com todo tipo de meditações, todo tipo de procura e de busca, mas essa peça tem o espaço perfeito de Deus. Foi por isso que Deus, ao ver que o homem não conseguia resolver esse problema, não conseguia reatar por si só, porque os nossos méritos nunca conseguiríamos chegar diante de um Deus Santo, Ele tomou a iniciativa, como o missionário Fausto disse, de vir até nós, através de Jesus Cristo, seu Filho. E qual foi a origem desse problema, desse afastamento? No fundo, porquê é que nós estamos longe de Deus? Deus não nos criou de forma alguma para nós vivermos como um programa de computador ou um robô programados para fazer apenas e só aquilo para o qual nós estaríamos programados. Nos reproduzir, comer, beber, ter uma vida regular. Não. Deus deu-nos liberdade de escolha, o tal livre-arbítrio, num tema que nós já abordamos em programas passados. Então essa liberdade de escolha fez com que o homem pudesse escolher e deu-lhe essa oportunidade. Eu quero fazer como Deus quer que eu faça a minha vida e vivê-la dessa forma. Ou eu vou escolher viver à minha maneira. E esta maneira pessoal, individual, numa sociedade pós-moderna, cada um de nós diz que cada um tem a nossa maneira de viver e as nossas escolhas, quer queiramos, quer não. Se não estiver em obediência ao plano original de Deus, se não estiver em nós aceitarmos aquilo que Deus tem para nós, nós nunca vamos conseguir ter esta felicidade. Tudo isto por causa do pecado, das falhas que nós cometemos, que nos impedem de nos relacionarmos com Deus Santo, um Deus que nós jamais falha e jamais falhará. Mas um Deus que está interessado em relacionar-se connosco. Por isso Ele encontrou a solução para esse problema. Podemos dizer então que o pecado é a origem do problema, o pecado, a desobediência humana, esta tendência natural que infelizmente nós temos para errar, para fazer aquelas que nem sempre são as melhores escolhas para nós. Mas uma coisa é certa, porque Deus se preocupa connosco e não nos abandonou à deriva. Ele continua ainda assim a amar-nos, apesar de sermos pecadores. Ele ama-nos tanto que resolveu, não é, arranjar uma solução para esta separação. E esta solução, como dizia há pouco o Fausto, chama-se Jesus Cristo. Como é que Jesus surge aqui então como o reconciliador? Sim, eu penso que é importante lembrar que nenhum esforço humano poderá superar este problema. Isso é fundamental. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus goste mais ou menos de nós e para que Deus gosta muito de nós. Deus nos ama incondicionalmente. Eu atrevo-me a dizer, à luz dos ensinos da Palavra de Deus, da Bíblia, que Deus nos ama mais do que o seu Filho, Jesus Cristo, porque Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para ir à cruz e pagar o preço dos meus pecados, dos nossos pecados. Portanto, o pecado não é uma coisa que eu posso dizer, olha, agora sou muito bonzinho, e muitas pessoas, infelizmente, caem nesta armadilha. Pensam que pelo seu bom comportamento ou a sua boa conduta, pronto, chamem-lhe o que quiserem, que conseguem ganhar o favor de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus tomou a iniciativa para vir ao nosso encontro porque nós estávamos sem esperança, sem possibilidade de sair, tal como um preso não se pode perdoar a si próprio na prisão, não é? E o justo juiz tem que o libertar. Jesus pagou em meu lugar, em teu lugar. E é só assim que é possível, crendo em Jesus, alcançar uma nova vida, aquela vida que o Deus perfeito preparou para nós. Então Jesus Cristo foi Ele que aceitou vir morrer no nosso lugar, pagar a dívida dos nossos pecados, e através dele é possível hoje reconciliarmos-nos com Deus. Mas como é que é possível fazer essa reconciliação, então? Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência de que não conseguimos. Isto é muito importante. Em certa altura da minha vida, mesmo tendo conhecimento bíblico, mesmo tendo uma educação cristã, eu pensei que poderia viver à minha maneira, como eu já referi, e essas minhas escolhas me levaram a um fosso, me levaram a um precipício muito grande. Me levaram mesmo, como diz o salmista, àquele lugar de sombra e de morte. E foi aí, nesse lugar, que eu percebi que eu tinha que abdicar dessa minha autonomia ou autossuficiência espiritual para aceitar aquilo que Deus preparou para me voltar a ligar a Ele. Ou seja, nós não podemos dizer todos os caminhos vão dar a Deus. Isso não é verdade. Todos podem dar a Roma, mas nem todos vão dar a Deus. Embora se diga muito isso. Deus claramente diz, através da sua palavra, e Jesus disse, eu sou o caminho. É um artigo definido. Quem crê em mim. Portanto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, o caminho de volta para Deus é, sem dúvida, Jesus. É aceitarmos aquilo que Ele fez por nós e
entrarmos por esse caminho conhecendo e fazendo, acima de tudo, a sua vontade. E isto é muito importante. E esta é a parte mais difícil que a maior parte daqueles que se chamam cristãos não conseguem abrir mão, que é a obediência, a submissão à vontade de Deus. Eu vou procurar qual é a vontade de Deus na Bíblia e eu vou executá-la diariamente no meu dia-a-dia. E tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se semearmos a obediência, com certeza que vamos colher paz com Deus, paz connosco próprios, paz com os outros, no fundo, aquela tão desejosa felicidade que todos procuramos. Que o diga também o nosso convidado que está aqui connosco, Luís Vidical. Ele também vai falar na primeira pessoa, bem conhecido, futebolista, com o Sporting no coração, mas mais do que o Sporting, é Jesus que está aí no coração, não é? Sem dúvida. Aproveitando as palavras do pastor Josué, relativamente ao artigo definido, foi sem dúvida aquilo que marcou a minha vida. Podendo testemunhar um pouco de como encontrei Jesus, temos que recuar cerca de 17 anos. Na altura, também é do conhecimento dos portugueses, a família numerosa que nós somos e a ligação que temos uns com os outros, e sempre nos sustentamos uns nos outros e, em primeiro lugar, ao nosso Pai. Nesse ano, com o distanciamento, digamos assim, da família, uma vez que viemos para eu e o meu irmão para Lisboa. Vieram de Angola? De Angola, isto no início, de Angola. Fomos para Elvas, por Alentejo. Fizemos lá a formação em termos de carreira futebolística e depois deu-se a oportunidade de vir para Lisboa, mais precisamente para o Estoril, e aí separamos-nos um pouco da família. Coincidiu também com um tempo difícil da nossa família, onde meu pai estava bastante doente e acabou por falecer. Aí tudo aquilo que era tudo aquilo que me sustentava, digamos assim, tudo aquilo em que eu acreditava, tudo aquilo que me dava força, deixou de existir com a perda do nosso pai. Houve uma altura que um colega de equipa me convidou a ir à casa dele para participar num culto evangélico, e tive a oportunidade pela primeira vez de ouvir falar de Jesus como eu conheço hoje. Até então, a minha forma de estar e o meu comportamento enquanto jovem, enquanto profissional, no meu modo de ver, foi sempre exemplar. Tinha também a comprovação dos meus pais e dos meus amigos que sempre fui um rapaz bem educado e orientado, daí acreditar que não precisava de mais nada. Mas como dizia o Fausto, não são os bons comportamentos que nos levam ao céu. Exatamente. Foi então que, num apelo do pastor, eu respondi que provavelmente não precisava, porque falava todos os dias com Jesus. Estava de bem com a vida. Estava tranquilo e o pastor oportunamente perguntou-me como é que eu fazia. E eu disse na altura, infelizmente perdi o meu pai, e todas as noites falo com o meu pai e provavelmente o meu pai informa Jesus, estando próximo. O pai biológico. Meu pai biológico. Informa Jesus de Deus, das nossas necessidades e está-nos a ajudar. E foi quando me abriu os olhos dizendo que não havia outra possibilidade, não todos os caminhos iam dar a Jesus. Havia só uma forma. E nesse dia foi, jamais esquecerei. Senti de uma forma sobrenatural, um chamado, um esclarecimento. Fez-se luz. Fez-se luz. A partir daí, a minha caminhada em Cristo, com Cristo, tem sido aquilo que eu sou. Sucessos desportivos ou não, isso vem depois, mas em termos de crescimento espiritual, naquilo que eu construí como família, as amizades à minha volta, e a forma como as pessoas olham para mim hoje, é sem dúvida a minha maior vitória.
O Luís tocou aí num aspecto que é muito interessante, que é, falava com o pai, que já tinha falecido, acreditando que ele era um intercessor diante de Deus. E hoje muitos portugueses caem exatamente no mesmo erro, não é? Falam, olham para os retratos, comunicam com os mortos. De repente não foi assim um choque perceber que não é possível comunicar com os mortos, que Deus é um Deus dos vivos e temos livre acesso a Deus sem precisarmos de intermediários? Sem dúvida, para além de perceber que provavelmente o meu pai não estaria no lugar onde eu pensava que estaria. Eu não tenho conhecimento de qual foi a relação que o meu pai teve com Deus. Porque é uma relação pessoal. Sem dúvida. E daí também fazer-me algumas perguntas, o não ter conhecido este Cristo Redentor mais cedo para poder, de alguma forma, auxiliar aqueles que ainda não o conheciam ou testemunhar e falar dele para quem não o conhecia. E foi um momento importante, não só para mim, para a minha família, que estão no Alentejo, que estão em Lisboa, que estão onde estão, mas que hoje têm uma direção, têm a esperança de que nós estamos aqui a falar. O Luís Vidigal foi também uma das caras que deu rosto e voz com o seu testemunho pessoal no projeto evangelístico Minha Esperança Portugal, um conjunto de 3 programas televisivos que ainda em dezembro passaram aqui também na RTP2 e que continuam a estar disponíveis, nomeadamente através da net. Histórias como estas que nos levam a encontrar precisamente o caminho da felicidade, a descobrir que afinal ainda há esperança para Portugal. Pastor Josué, como é que tem decorrido esta campanha do Minha Esperança Portugal? Portanto, como nós falámos aqui há 3 meses atrás, quando preparávamos o Minha Esperança Portugal, eu recordo-me que disse que a ideia era que cada cristão, assim como o Vidigal acabou de fazer, pudesse partilhar com os seus colegas de trabalho, familiares, amigos e vizinhos, neste ano de crise, neste ano de tantas más notícias, a boa notícia. Deus te ama e tem um plano para cada um de vós. E foi isso que fizemos. É verdade que tivemos algumas dificuldades, mas graças a Deus tivemos a oportunidade de ter então os 3 programas aqui na RTP2, que foram vistos por milhares e milhares de pessoas, e para além disso, paralelamente, foi estruturado todo um site, minhaesperança.org, minhaesperanca.org, que ainda está disponível online, onde podem ser visualizados os 3 programas ou mesmo os testemunhos individualmente no nosso canal do Vimeo. Então isso é possível fazer. E milhares de pessoas o fizeram. Fizeram encontrando nesta mensagem de esperança, nesta mensagem que o Dr. Billy Graham partilhou com os portugueses, que em Cristo existe uma esperança para o futuro. E esta mensagem queremos continuar a fazê-lo. O que é certo é que todos os cristãos foram chamados a fazer, nem todos o fizeram, como é óbvio, mas uma grande maioria o fez. E temos histórias incríveis de norte a sul de Portugal, ilhas, e inclusive na imigração, de como pessoas no meio do desespero encontraram em Cristo a esperança para o seu futuro. E este desafio para conhecer Jesus como a esperança continua de pé. Pode ser à distância, por exemplo, de um computador, se decidires ver estes programas online, que também estão disponíveis no Portal Evangélico, em www.portalevangelico.pt. Assim é, e através desse site poderá também ver online estes programas, ou então, se quiser, contacte-nos e nós poderemos encaminhar inclusivamente para a Igreja Evangélica mais perto de si, onde com certeza durante este mês e os próximos vão continuar a decorrer grupos onde as pessoas se vão estar a encorajar mutuamente e a ver estes filmes nas próprias casas, que de resto têm sido muito boas as experiências, como acabámos de ouvir. Paralelamente foi também criado um outro site que se chama pazcomdeus.net, que ajuda também as pessoas que decidirem pedir auxílio, ou ajuda as pessoas a terem, no fundo, instrumentos para se encontrarem com Deus. Como é que isso é possível? Como é que funciona este site? Exatamente. Este site é um novo site de uma experiência que já conta com 3 anos, e eu queria daqui saudar os milhares de pessoas que nos contactaram e que nos estão ainda a contactar através do antigo site. Nós temos feito um esforço enorme por acompanhar estas pessoas com uma equipa, é muito trabalho mesmo, e continua. Este site é um percurso, podemos dizer, um percurso interativo, desta vez com vídeos, com os testemunhos da Minha Esperança, e
com apresentações, explicações, algumas destas perguntas e outras, no fundo, lembrando aquilo que a palavra de Deus nos diz, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e as próprias palavras do Senhor Jesus, que diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. As palavras de Jesus são para ser levadas a sério, e é o que fazemos neste site. E conclui, a pessoa pode tomar um passo prático, orando e entregando a sua vida a Deus. Eu queria chamar a atenção que é completamente grátis, ninguém tem que pagar absolutamente nada. É um serviço que temos a maior alegria de prestar, e temos uma equipa de conselheiros. Estamos, como disse, a fazer um esforço sério por acompanhar pessoas, mesmo aqueles que ainda não conseguimos acompanhar, mas queria saudar-vos. Estamos a fazer um esforço para chegar até vós rapidamente. www.pazcomdeus.net ou então www.minhaesperanca.org. Dois sites, então, a visitar. Não sei se é permitido acrescentar, só que o site, tal como está agora, não vai ser um site estático. É um site que vai evoluir. Sempre novidades. Vai ter sempre novidades, sim. Novos vídeos, novas apresentações. Portanto, vale a pena ir visitar. É bom estar na expectativa. Exatamente. Todos estes meios são apenas instrumentos que nos ajudam a compreender um pouco melhor o que a Bíblia tem para nos ensinar e quem é Jesus. Até porque com Jesus é possível recomeçar uma nova vida e viver em paz com Deus. Isto não significa que os cristãos estejam isentos de problemas, mas temos a garantia de que Deus está ao nosso lado para aquietar o nosso coração e nos ajudar a alcançar a vitória. O próprio apóstolo Paulo escreveu na Bíblia: não se aflijam com coisa nenhuma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo que precisam, com espírito de gratidão. E a paz de Deus, que vai mais além do que nós podemos entender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Cristo Jesus. Luís Vidigal, até que ponto é que estas palavras do apóstolo Paulo têm sido também realidade na sua vida? Esta paz que excede todo o entendimento, esta esperança que encontramos com Jesus. É verdade. A esperança aqui que nós falamos e que podemos utilizar muito no meio que também me fez crescer como homem, porque também devo agradecer ao futebol, aquilo em que me tornei, sem dúvida. Fala-se muito em esperança. Vamos esperar que no próximo jogo, mas já que fazer qualquer coisa. Mas esta esperança é diferente. Esta esperança que nós estamos a falar tem muito a ver com fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É uma esperança que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo. O ter a consciência e a certeza de que a obediência nos vai levar a ultrapassar o que quer que seja, porque também diz a palavra de Deus que podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Ajuda-nos diariamente. Eu sou confrontado, como devem imaginar, com situações bastante difíceis no dia a dia, porque o mundo do futebol é aquilo que nós sabemos. Mas também esta mesma esperança fez-me passar por cima de muitas situações, e a grande vitória é perceber que todas as pessoas com quem eu trabalhei hoje me respeitam de uma forma genuína pelo que eu sou e pelo testemunho que eu sempre deixei ao longo destes anos. Então vale a pena continuar a confiar em Deus, porque Ele não falha. Sem dúvida. É a nossa esperança. A nossa esperança. Muito obrigada por terem estado aqui então à conversa connosco nesta manhã. Fechamos assim com esta palavra de encorajamento e de esperança. Este Deus que no fundo está ao alcance de qualquer um para fazer de nós não necessariamente grandes jogadores de futebol, mas no fundo grandes homens, grandes mulheres, naquilo que o nosso coração deseja também, porque Deus está do nosso lado para nos ajudar a alcançar mais vitórias. Deus criou-nos para sermos felizes e para vivermos em paz com Ele, e Jesus veio ao mundo precisamente para tornar esta missão possível. Ele morreu no nosso lugar para nos perdoar de todos os nossos erros, mas ressuscitou, vencendo a própria morte. Por isso, se Jesus for o centro da sua vida, hoje já é possível viver em paz com Deus e crer num futuro cheio de esperança. E para que este Deus maravilhoso faça também história na sua vida, como fez, por exemplo, na vida do nosso convidado Vidigal, leia a Bíblia. A propósito, temos hoje para lhe oferecer o livro
Paz com Deus, de Billy Graham, para o ajudar precisamente nesta decisão de se encontrar, reencontrar com o Criador. Para o receber, contacte-nos. Entretanto, voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, às 6 da tarde, aqui na RTP2 e também às 22h45 na Antena 1. Então, até lá, se Deus quiser.